Tudo jóia? Vamos nós, né? Moçada de casa, boa noite. Vamos nós, né? Vou apagar tudo aqui, tá? Olá! É a Malu? Lala, tudo bom, Lala? Cadê o Love? Tem notícia dele hoje, Lala? Dá notícia pra mim não, só dá pra você, viu? Tem moral, viu? Bota moral, Lala. Vamos nós, deixa eu pegar aqui os pincéis. Vamos lá. Meus queridos GGzinhos, GGzinhas, continuamos com habilidade 6, né? Geografia com o GG. Habilidade 6, tá? Na aula passada nós estávamos vendo a parte de climatologia, não é isso? Tá? Então o que que a gente viu? Na parte de climatologia, nós vimos os fatores e elementos climáticos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós vimos os fatores e os elementos climáticos e vamos fazer uma relação, né, sobre essas questões. Ó, lembra o seguinte, vocês vão lembrar que os fatores, eles alteram os elementos, não é isso? Tá certo? E aí a gente viu isso aqui, esses fatores, eles alteram elementos, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma relação, e aí a gente já pega também a parte de ventos, que é a seguinte, ó. Um dos fatores que eu vou destacar aqui é a latitude, tá? Então, nós temos aqui a relação da latitude. Vejam que a latitude ela é um fator, tá? E ela vai alterar os elementos. Quais são esses elementos climáticos? Me dá só um elemento climático, por favor. Temperatura. Me dá mais um elemento climático. Umidade. Mais um elemento climático. Pluviosidade. E se nós estamos falando da habilidade 6, pode cair essa imagem aqui que eu estou desenhando, não tenha nem dúvida, tá certo? Aqui é a linha do Equador, então é quantos graus? Ó, 0. E aqui é quanto? 90 norte, 90 sul. Se eu preciso interpretar representações gráficas e cartográficas, tá? Então, eu tenho essa relação aqui, e aí vai acontecer o seguinte, ó. Se eu estou aqui em 0 grau e vai até 90 norte, e aqui vai até quanto? 90 graus sul, beleza? Os raios solares vêm para cá, ó.
raio solar atinge aqui, raio solar atinge aqui, raio solar atinge aqui. Essa curvaturazinha da Terra, ela vai fazer com que a área iluminada ela seja diferente. Eu posso colocar área iluminada A, área iluminada B, tá? Então, ao analisar essa imagem aqui, e se nós estamos falando de incidência dos raios solares, tá, pessoal? O que que eu vou ter, ó? A área do Equador é uma área de... Diga lá, Brunão. Já é correto dizer que você fala, já que ele é capaz de causar mudança na dinâmica dos eventos. Olha só, boa pergunta. Quando a gente trata, tá, Malu? Excelente pergunta. Quando a gente trata dos conceitos de fatores e elementos, nós estamos falando de conceitos naturais. Todas as grandes alterações que nós colocamos na escala geológica do tempo, tá certo? Vocês lembram que nós temos o que a gente chama de período glacial e o interglacial, glacial e interglacial. O que que caracteriza isso? Um período de gelo, degelo, gelo, degelo. E isso é um fator natural, tá certo, Malu? E aí, o que que a gente vem discutindo há décadas? O que que a gente vem discutindo há décadas? Todas as grandes ações antrópicas, tá? Todas as ações antrópicas, elas vão mexer com a geologia, elas vão mexer com a geomorfologia, elas vão mexer com a climatologia. E aí a gente começa a puxar a ideia do antropoceno, ainda não aceito pela comunidade internacional. Então, se a gente trata de fatores e elementos, nós estamos falando de fatores naturais. E aí eu puxo para um pouco da habilidade 26. A habilidade 26 ela fala da interação da paisagem e dessa relação do homem com o meio, tá certo? Ok? Então já puxa aí para a competência 6, que é sociedade e natureza. Aí você fazer essa associação com o antropoceno. Tá joia, Malu? Beleza? Então, quando nós falamos aqui, ó, se nós estamos tratando da habilidade 6, o que que eu vou encontrar? Incidência dos raios solares aqui, ó, ela é muito forte. Então, qual é a tendência da temperatura aqui nessa região? Nós vamos ter uma elevada temperatura. À medida que a latitude vai aumentando, o que é que está acontecendo? Ó, a curvatura da Terra vai acontecendo. E se eu vou tendo essa curvatura da Terra, a área iluminada ela passa a ser maior. Se a área iluminada passa a ser maior, aí o que que a gente passa a ter? Uma menor temperatura, ó, tá? Eu tenho elevada temperatura em baixa latitude, eu tenho baixa temperatura em elevada latitude. Tá joia, pessoal? Beleza? Então, qual é a relação que eu posso dizer aqui para vocês? Ó, latitude aumenta, o que que acontece com a temperatura? Diminui. Uma questão do Enem, para a habilidade 6, pode colocar essa imagem. Duas áreas para poder você fazer essa relação? Sem dúvida. E aí tem um outro detalhe, ó, que já caiu no Enem 3 vezes, por exemplo. Se aqui eu tenho uma elevada temperatura, o que é que vai acontecer com as moléculas que estão em suspensão? Elas vão se dispersar ou se agrupar? Elas vão se dispersar. E se aqui nos polos é frio, o que é que vai acontecer? Elas vão se agrupar. Portanto, onde é que eu tenho elevada pressão? Em baixa latitude ou em elevada latitude? Hein? Vamos lá. A pressão aqui vai ser onde, ó? Elevada pressão vai ser nos polos. Tá certo? Aqui eu vou ter uma elevada pressão, ó. Eu tenho uma elevada pressão. Então, o que que eu posso fazer na relação aí, ó? À medida que a latitude aumenta, o que que acontece com a pressão? Ela também aumenta. O Enem já colocou uma questão com essa imagenzinha,
a circulação geral da atmosfera e falando, por exemplo, sobre a área do Equador, o que é que ela representava. E qual era a resposta que dizia lá? Qual era a resposta que a gente tem? O Equador é uma área de baixa pressão. E eu vou fazer aqui só um paralelo. Tá indo até lá, Brunão? Né? Eu vou fazer um paralelo aqui, ó. Qual é o paralelo que eu vou puxar aqui sobre esse assunto? Certo? Eu vou puxar aqui para vento, não é? O vento, ele é um fator ou um elemento? O vento, ele é um elemento, concordam? Né? Beleza? Eu posso dizer, definir vento de que maneira? O vento é o quê? É o ar em movimento. E se ele é o ar em movimento, ele vai se deslocar de uma região para outra, tá? E aí a gente costuma dizer que ele se desloca de uma área de quê, ó? De alta pressão para uma área de baixa pressão. O vento é o ar em movimento e ele vai se deslocar de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. A área de alta pressão é uma área anticiclonal. A baixa pressão é uma área ciclonal. Alta pressão anticiclonal. E aqui é uma célula dispersora de vento. E aqui é uma célula receptora de ventos. Tá certo? Ok? Alta pressão para baixa pressão. Anticiclonal para ciclonal. De uma célula dispersora para uma receptora. Tá? Então vamos aqui, ó. Já sei que os ventos sopram de alta pressão para baixa pressão. Já sei que os ventos vão soprar de uma área anticiclonal para ciclonal, dispersora receptora, tá? Eu posso afirmar aqui que a latitude dos trópicos ela é maior do que a do Equador, não posso? 23 graus, ó. Então, eu tenho um tipo de vento que sopra do trópico para o Equador. Como é o nome desse tipo de vento aqui, Gigelândia? São os ventos alísios, tá? A pressão do trópico é maior do que a do Equador. Então, esses ventos aqui são chamados alísios do Nordeste e esses aqui são os alísios do Sudeste, tá? Os alísios do Nordeste e os alísios do Sudeste. GG, eu sempre tive uma curiosidade de entender por que ele é chamado de alísio do Nordeste. Por causa da nossa amiguinha chamada quem? Rosa dos Ventos. Se aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste, os ventos vindo daqui, eles vêm de qual direção? Nordeste. Se os ventos vêm daqui dessa direção, então eles vêm de onde? Do sudeste. Detalhe, Gegelândia, esses ventos alísios, nesse período, eles formam uma célula, né? Uma célula muito importante aqui para nós, no Nordeste brasileiro. Como é que é o nome dessa célula, hein? Alguém lembra? Célula de quê, ó? Vamos lá. Vai cair na UES. É a célula de Hadley. Tá certo? Aqui é a célula de Hadley. Essa célula, tá? É a responsável pelo que a gente chama de Z-CIT. Isso é excelente para cair na prova da UES. Não só na UES, né? Estou destacando a UES, que a gente tem essa proximidade aí. Tá bom? Sábado, nosso encontro da UES, lembrando a todos, tá bom? Essa é aula de Geografia com GG, aula de Sociologia com Alexandre Neto, viu? A gente vem do Juazeiro direto para cá.
Tá bom? Então, ó, ZCIT, o que é que significa ZCIT? Zona de convergência intertropical, entre um trópico e o outro. Zona de convergência intertropical. Tá joia? Beleza, Gegelândia? De boa até aqui? De boa, boa, boa? Tá. Então, já sei o que são os ventos. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aí materialzinho de exercício, apostila de exercício. Posso pegar o seu, meu anjo? Tá? Na página página 58. Página 58, questão 6, tá? Página 58, questão 6. Beleza? Questão 6. Vamos lá. O que é que eu tenho? Muita atenção. Página 58, questão 6. Tá? Nós temos aí o seguinte. Quem pode aí ler para mim? Questãozinha. Galera de casa, bora, galera de casa. Tá muito calada. Só um, não precisa todo mundo, não. Bora, Guilherme. Gisele, tá aí? Tá não, né? Tá Maria Luísa. Deixa eu ver aí quem. Bora lá. Rayane. Dona Larissa. Bora. E rapaz, estão dormindo, é? Hein? Pois vamos lá. Aqui, ó, questão de número 58. O que é que nós temos? Temos aí o seguinte. GG, eu vou ler a parte... Questão, não, desculpa. Questão 6, página 58. Ó, como é que eu vou ler a partir do comando, né? Questão 6, página 58. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Brisas em áreas litorâneas. Esse processo é o resultado de... Vamos lá para a imagem que nós precisamos interpretar essa imagem. O que é que a imagem está trazendo aí, ó? Figura 1, formação da brisa marinha, certo? Formação da brisa marinha. Aí você tem mar para a terra, do mar alta pressão para baixa pressão. Figura 2, formação do terral. Da terra alta pressão para o mar baixa pressão. E aí, agora ficou fácil, não ficou? Hein? Você vai marcar o que nessa questão? Você vai marcar o que nessa questão? Qual é a opção correta? Letra B de beijinho, tá? Por que a B de beijinho? Porque nós precisamos fazer a relação entre temperatura e pressão, tá certo? Entre temperatura e pressão. Estou passeando pela beira-mar, tá bom? 10 da manhã. O vento está soprando de onde para onde, Gelândia? O vento está soprando de onde para onde? Do oceano para o continente ou do continente para o oceano? Do oceano para o continente? É isso? Hã? Estou perguntando a vocês. Tá faltando essa... Ó, durante o dia, quem... Aí vamos para calor específico, né? Quem aquece que esfria mais rápido, o continente ou o oceano? Perfeito. Então, durante o dia, o que é que nós vamos ter, tá? Durante o dia, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Oceano, tá? E o continente. Então, aqui durante o dia, o oceano está com maior temperatura do que o continente. Estamos falando aqui durante o dia. Se ele tem tesão, vai ter baixa pressão. Se aqui tem tesinho, vai ser elevada pressão. Confere? É isso mesmo?
Eita, que vocês estão numa coragem danada hoje. Não é o inverso, não, pessoal. Eu poderia terminar de ensinar vocês errado e vocês nem iam fazer uma crítica, um questionamento, uma análise, uma justificativa em. Ah, GG tá parafusando minha cabeça. Pois é, tô falando aqui para vocês prestarem atenção. Bora? Tá, pois agora vamos fazer correto? Hein? Durante o dia, certo? Quem tem maior temperatura durante o dia, o continente ou o oceano? Ah, agora estou ouvindo vocês. O continente tem tesão e o oceano tem o quê? Tezinho. Como é que diz meu querido amigo Sérgio Feitosa? Divônicos, é? Hã? Meus divônicos. Vamos lá, tá? Se aqui tem elevada temperatura, aqui tem baixa. E se aqui tem baixa temperatura, então elevada pressão. E os ventos sopram de onde para onde, hein? Do oceano para o continente. Ah, então se eu estiver passeando pela beira-mar às 10 da manhã, eu estou sentindo a brisa marinha, marítima. Agora vamos agora à noite para a beira-mar. Guardem os relógios nesse horário, né? Vamos lá. Aí o que é que a gente tem, ó? Do continente para o oceano. Agora é noite. Então aqui vai ter uma baixa temperatura, uma elevada temperatura. Baixa temperatura, elevada pressão. Tá certo? Aí os ventos vão soprar de onde? Da Parangaba para o oceano, né? Tá bom? GG? Tá, chegou meus amigos de outro estado, chegou meus amigos do interior. Vou levar à noite para passear na beira-mar, conhecer a feirinha. Aí você está passeando à noite pela beira-mar e diz: olha aí a brisa do mar. Ei, a brisa está vindo do mar à noite? A brisa está vindo de onde, ó? Do continente. Tá bom? Fechou aqui, Gegelândia. De boa na lagoa, tranquilo. Então vamos nessa, né? Opção correta, letra B de beijinho. Mas o que é que diz a letra A? Vamos para a técnica 5 em 1 do GG. Vamos lá, deixa eu afastar aqui. O que é que diz a letra A? Uniformidade do gradiente de pressão. Não é uniformidade. É justamente o que? A diferença, não é? A diferença. Tá joia? Beleza? A diferença. O item C de coração diz assim, ó, quedas acentuadas de médias térmicas. Posso apagar aqui onde tem vento, Brunão? Já posso, né? Pronto. O retrato. Ó, o que é que significa essa média térmica? Tá? Todos nós temos isso no celular, não temos não? O que é a média térmica? A média térmica, ela é a média aritmética das temperaturas, tá? Média térmica, MT. A média térmica, ela vai ser T1 mais T2 mais T3 mais Tn dividido pelo número de temperaturas. Pode ser de um dia, pode ser de uma semana, pode ser do mês, pode ser do ano, tá? E aí, eu tenho uma outra relação que é a amplitude térmica, AT. E o que é que vai ser a amplitude térmica? A diferença da temperatura máxima da temperatura mínima, tá? Então, eu tenho amplitude térmica e eu tenho média térmica. Gegelândia, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, beleza? Se eu estou próximo à linha do Equador, eu tenho elevada temperatura, a média térmica é alta ou baixa? Estou próximo à linha do Equador, então a média térmica ela é alta, tá? Agora, eu estou próximo à linha do Equador, a minha amplitude térmica ela é o quê? A amplitude térmica ela é baixa.
Eu tenho a máxima de 29 e a mínima de 27, por exemplo. Então, a amplitude térmica vai ser quanto? 2. Aí, vindo para cá, para o mapinha. Vindo para cá, para o mapa, ó. Eu tenho uma área aqui da seguinte maneira, ó. A, B e C, tá bom? A, B e C. Aí, as informações complementares que eu tenho é essa, ó. A, tá bom? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? A questão pode simplesmente, ao mostrar essa figura com essas três temperaturas aqui, tá, pessoal? Na legenda, perguntar qual é o fator climático que faz com que a letra A, a localidade A, tenha uma temperatura de menos 10 graus. Aqui é o continente americano, trópico de Câncer, linha do Equador e trópico de Capricórnio. Observando essa imagem, levando em consideração a fatores externos, o que faz com que a temperatura na região A seja menos 10 graus? De cara, qual é o fator que pode causar isso aqui? A insolação? Não. Se fosse insolação, ó, aqui é a região que mais eu tenho insolação. E a temperatura está registrando quanto? Menos 10. E aí? Não. A brisa, esse caso aqui que a gente viu, ela é no litoral. Vou já colocar outra situaçãozinha para cá. Eu quero fechar bem a ideia dos fatores. Aí eu estou batendo ainda em qual tecla? Na latitude. Mas nesse caso aqui não é a latitude, vocês concordam? Latitude aqui, você tem uma tendência a ter o quê? Elevada temperatura. Puxa vida, o A está bem próximo à linha do Equador. Pronto. Vamos lá, Vitão. Vitão, só concluir essa linha de raciocínio aí eu respondo você, tá bom? MT, se a MT é baixa, né, no Equador. Bora, pensem comigo, tá? Eu estou aqui, América do Norte, América Central, América do Sul. A A está próxima à linha do Equador. Por que aqui a temperatura é menos 10? Faz. Sabe por que faz sentido? Vamos pensar comigo? Vamos pensar comigo? Quais são... Cara, a questão está perguntando qual fator. Qual é a primeira coisa que você tem que buscar na tua mente? Quais são os fatores climáticos? Qual é o fator climático que eu resgatei para vocês agora? Latitude. Mas vocês estão vendo que não é a latitude, concordam? Hein? Não é a latitude, porque a latitude aqui é baixa, era para ter o quê? Elevada temperatura. E a temperatura está de quanto? Menos 10. Me dá mais um fator climático. Massa de ar, eu vou anotar todas, tá? Massas de ar. Me dá mais um fator climático. Altitude. Me dá mais um fator climático. Maritimidade. Olha aí. GG, maritimidade. GG, estou saindo da zona de conforto, estou me dando ao luxo de pensar. Não, não é o luxo, não. Você tem que pensar, né? Você tem que raciocinar. O que a questão do Enem vai pedir? Tarefa cognitiva. Se for para você acertar só no chutágoras, é por isso que as questões vão para quem? Identifique, explique, justifique. Tá certo? Ok?
Aqui nós estamos exigindo de vocês um conhecimento prévio, tá? Vocês me disseram aqui 1, 2, 3, 4, 5. Me dá mais um fator climático. Perfeito, continentalidade, tá? Pronto! Eu anotei aqui no cantinho da minha prova: latitude, massa de ar, altitude, maritimidade, continentalidade. Aqui na América do Sul, nessa regiãozinha, qual é um fator climático que faz com que a temperatura no ar seja menos 10? Ao? Por que você chegou a essa conclusão? Por... Pronto. Você concorda que agora você encontrou a resposta que há pouco você dizia que não fazia? Mas por quê? Porque a tarefa que você vai ter que fazer é o quê? Cara, tá me perguntando quais são os... Então deixa eu pensar quais são os fatores. Aí na hora que você pensa, vem a resposta. Aí esse é o tipo de questão que você vai... sai da prova. Oh, meu Deus. Mas que pode, mano? Lembrei, ó, mano. Era, ó, mano. Aí encontra a Gi, né, no meio do caminho. Aí chega, vem assim, ó, com os papéis na mão. A Gi, hoje. Ei, Gi, tu marcou o que naquela questão? Que era A, B. Eu marquei a altitude. Vala, Cordilheira dos Andes. Por quê? Porque à medida que a altitude aumenta, o que é que acontece com a temperatura? Diminui. Vamos já pegar a altitude. E aqui, ó. Qual é o fator que favorece aqui para climas amenos nessa imagem? Qual é o fator? É fácil. Vou até sair do meio. Qual é o fator, galera? Nessa representação aqui, maritimidade. Se eu estiver fazendo uma referência a fatores climáticos, aqui eu tenho a maritimidade. Tá? Gente, eu não sei o que é esse lance. Maritimidade. Não é a novela, não. Marimar. Não. Mar. Eu adoro mar. Perfeito. Conhece o interior do estado de Ceará? Qual cidade? Quixadá. Pronto. Hã? Preda. Só o tempo é Preda. Outra cidade aí do interior do estado que vocês conhecem? Juazeiro. Tem gente aí de Juazeiro. Outra cidade? Jaguaribe. Olha bala. Fabrício aí já vem logo armado. Jaguaribe. Mais uma. Itapebuçu. Bem aqui. As melhores vaquejadas que eu fui na minha vida eram no Itapebuçu. Lá subindo a Ladeira Grande no Maranguape. Gegelândia, vocês falaram diversas cidades do interior, né? A primeira coisa que a gente lembra, você falou logo Quixadá, tá certo? Quando a gente chega no Quixadá, terra dos monólitos, terras dos inselbergues, chamado de morros testemunhos. Testemunhos de quê? Testemunhos da ação erosiva. Aí ficaram aqueles morros testemunhos, ou inselbergues, ou monólitos. Isso é ótimo para cair na provinha de quem? Da UES e da URCA. Né? Tá certo? Aí vamos voltar aqui. Quixadá. Vá agora para Quixadá. Tá chovendo, tudo verdinho, lindinho, maravilhoso. Aquela reta zona que só falta não acabar mais, né? Mas deixa chegar de julho em diante, que aí a gente vai ter uma intensificação das temperaturas lá. Normalmente, temperatura, pluviosidade em Quixadá, Sobral, Tauá, o interior, ele está mais dentro de onde? Isso. Dentro do continente. Então, qual é o fator? A continentalidade. As massas de ar se deslocarem, tá certo? Um menor fluxo de água, a troca de calor entre continente e oceano que nós temos aqui em Fortaleza,
nos garante uma temperatura amena. Fortaleza? Está no centro, mas é o seu brisa. Por isso sofre com as adaptações. A continentalidade. A maritimidade não. A maritimidade é próxima a quem? Ao mar. Tá bom? Se eu estiver lá no Quixadá, qual é o efeito? No entanto, você está lá no Quixadá, aí você sobe uma serra. Beleza? Ah, eu vou para a Serra do Estevão. Ah, serra lá é frio em Quixadá. Você subiu uma serra, e aí quando você tem no meio do sertão, já deixa de ser mais a continentalidade e a temperatura lá diminui devido a quem? Altitude. Vamos para Guaramiranga. Tem período que você. Eu já mostrei foto estando em Guaramiranga, lá no sul do país. Isso não é no Ceará, não. Não é no Ceará, não. Não acredita que em Guaramiranga, né? A gente tem essa belezura. Viçosa do Ceará. Vai para Viçosa. Uma cachaça aviador lá. Né? Altitude. Então, esses são fatores climáticos. Menino, ainda sobrou dedo aí. Tem certeza? Rapaz, pelo amor de Deus, se fosse no meu, já tinha. Tá? Então, altitude aumenta, temperatura diminui. Agora, por que que a altitude aumenta e a temperatura diminui? Olha só, eu já posso fechar aqui a ideia do fator latitude e Gelândia. Posso? Relação latitude, temperatura, pressão. Eu já posso fechar aqui a maritimidade e a continentalidade. Onde? A pressão, aí ela que nós vamos pegar agora. Só responder a do Vitor aqui, a pergunta dele, aí a gente vai para a altitude. Fechou esses três aqui, posso dar por entendido. Troféu GG, joinha, joinha, tá bom? Aí o Vitor perguntou por que as médias térmicas elas são baixas no Equador. Pronto. O que acontece aqui, Vitão? Ó, na linha do Equador eu tenho elevada temperatura. Durante o dia, durante o ano todo, o que eu vou ter? 26, 27, 28, 26, 27, 28, 30 graus. Então, se eu pegar essa soma de temperaturas, tá? E se eu for dividir, já que é uma média aritmética, ela vai ser alta. Entendeu? A média térmica vai ser alta. E a amplitude térmica? Se a máxima for 29 e a mínima 27, eu vou ter 2 graus Celsius, ó, de amplitude térmica. Beleza? Eu vou ter aí 2 graus Celsius de amplitude térmica. Fechou aí, galera? De boa até aí. Entendeu, Vitão? Aí, eu vou apagar agora aqui, tá? Já não vou mais utilizar o globo. Diz, filho. Vamos ver agora. Tá bom? Fazer o desenho para. Que é o nível do mar. Aqui é a cidade de Gegelândia. Aqui eu tenho uma área de altitude. E aqui é Wiltolândia. Tá bom? Beleza? Duas cidades, a Gegelândia e a Wiltolândia. E aqui eu tenho o nível do mar. O que é que a gente entende aí por pressão atmosférica? É o peso da coluna de ar. Tá bom? Ao centro? Não, mas aí você está falando de pressão interna. Nós estamos falando aqui de atmosfera. Mais próximos mensagens. Então, a pressão seria maior. Do centro da Terra? Mas vocês. Por exemplo, a pressão da Terra. Mais perto, quanto mais fundo,
maior, se eu posso falar isso. Se eu tiver uma depressão, no caso, é isso? Tá? Vamos ver se eu entendi. Seria tipo isso aqui? Eu tenho essa outra área, tenho essas 3 áreas, né? E aqui eu tenho, né? Alexandria, pronto. Viu, Alexandre, né? Seria isso, tá? Então, nesse caso, sim. O que é que eu vou ter, ó? Eu estou aqui, eu tenho uma coluna de ar. Aqui eu tenho outra coluna e aqui eu tenho outra coluna. Então, o que é que eu posso definir aqui? A medida, que é isso? Que a altitude aumenta, o que é que acontece com a pressão atmosférica? A altitude aumenta, a pressão diminui. A altitude aumenta, a pressão diminui. Tá? Outra coisa. O aquecimento da Terra, tá? Ele é feito de maneira direta ou indireta? Direta, hein? Ele é feito de maneira direta ou indireta? Os raios, aqui é a atmosfera, ó. Aí eles não é em parte, né? Aqui é a atmosfera. Parte dos raios solares bate e fica preso. Parte dos raios solares vai refletir. Parte dos raios solares entra. Aí quando bate aqui na litosfera, na hidrosfera, ele sai de raio solar e se transforma em calor. Aí o que é que vai acontecer? Aqui embaixo nós vamos ter elevada temperatura, porque cerca de 80% dos gases, por exemplo, eles vão estar concentrados nas camadas mais baixas da atmosfera. Então aqui embaixo eu vou ter uma elevada temperatura e lá em cima eu vou ter o quê? Uma baixa temperatura. O que é que eu posso concluir com isso? À medida que a altitude aumenta, o que é que vai acontecer com a temperatura? A temperatura, ela diminui, tá? Então, a relação entre altitude, temperatura e pressão. Fechou, galera? Guaramiranga, tô subindo Guaramiranga, tá? Semana Santa, vou passar em Guaramiranga. Massa, beleza. Na hora que você tá subindo aí no carro, ó, menino, tô surdo, tá? O que é que tá acontecendo? Você tá tendo a diferença de pressão aí nessa área de altitude. Tá feito aí, galera? Fechou a linha de raciocínio? Tá, aí só pra gente massadiar, tá? Pra gente ir finalizando, já sei a questão 6, não é isso? A questão 8. A questão 8. O que que diz a questão 8? Vamos lá, pra gente finalizar nossa aula. Questão 8, ela diz o seguinte, tá? Questão 8 diz, ó, qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Ei, eu preciso ler o título. O que é que o título está me dizendo? Trajetória de quem? Se é um ciclone, já apaguei. O ciclone é um centro de alta ou baixa pressão? Hã? Balta? Ciclone é um centro de quê? Baixa. Alta pressão anticiclonal. Baixa pressão ciclonal. Aí você tem cobertura vegetal com porte arbóreo. Gente, eu não sei o que é arbóreo. Arbóreo significa o quê? Grande porte. Arbóreo significa grande porte. Já estou anotando que é para poder vocês irem gravando. A gente chegar em parte de vegetação, a gente vê isso, tá? Aí você tem, ó, barreiras orográficas com altitudes elevadas. Oro é o quê? Montanha. Barreiras orográficas seria quem? Relevo. Tá? Seria o relevo. Pressão atmosférica com diferença acentuada.
A questão 6 que nós respondemos era do Enem de que ano, pessoal? 2017. E essa? 2018. Numa cobrou temperatura e a outra cobrou o quê? Diferença de pressão. Beleza? E aí, só para a gente ver aí, superfície continental com refletividade intensa. Como é que a gente chama isso aí, hein? Que a gente já viu na cartografia, não foi? É o albedo. Isso aí é albedo, anote ao lado, albedo. Capacidade de refletividade de uma superfície. Tá? E o último, correntes marinhas. A gente vai ver correntes marinhas e massas de ar aí no nosso próximo encontro. Tá bom? Valeu, GGlândia. Maria Luísa, ó. Tamo forte, viu? Vitão, Guilherme. Guilherme tá calado hoje. Lalazinha, beijo, viu? Valeu, galera.